Irmãos, abram aí, tá? Eu esqueci de colocar, nós vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 34, mas o ponto central da mensagem hoje será o versículo 28. Pode repetir, por favor, o que nós vamos ler, por gentileza? Posso. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 15 até o versículo 34. E o versículo-chave hoje da leitura, que é onde a gente vai se prender mais, vai ser o versículo 28. Vamos fazer a leitura então. Aqui na minha Bíblia tem um título para este assunto, que está escrito: Discurso de Paulo em Atenas. Vamos ler. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. E alguns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de Deus estranho, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos? Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Eis pois que vós honrais não o conhecendo. Aliás, eis pois que vos honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. E de um só sangue fez todas as gerações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenado e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifícios e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Bom, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele estava esperando a vinda de Silas e Timóteo. Ele estava lá em Atenas. Atenas, naquela época, irmão, era como se fosse
Nova York, no Brasil hoje, que é o lugar aonde estão as novidades, aonde tudo que é novo chega ali. Era Atenas, era a Grécia. A Grécia e Roma. A Grécia era o lugar, né, dos intelectuais, dos filósofos. Roma, o capital militar, o império forte. E Paulo estava lá aguardando e viu, e ele foi fazer um passeio dentro do Areópago. E foi fazer um passeio ali e acabou vendo várias... Eles permitiam, né, que cada um colocasse ali a estátua do seu Deus. Não era um lugar único de um Deus, não. Ali eles queriam, era como se fosse um museu, cada um vem aqui, pode colocar o seu Deus. E tinha um altar vazio. E Paulo aproveitou aquilo para poder dizer para ele, o Deus que ele crê, não é possível ser representado por nenhuma escultura, porque o ouro, ele não pode parecer com ourives. O ourives é maior que o ouro, né? E ele vê aquilo e ele começa então a fazer o discurso, né? E no final desse discurso, como a gente viu, ele está falando que Deus determinou um dia de juízo, mas ele também nos deu um homem para nos salvar. E ali ele fala da ressurreição, ou seja, mostrando que vai nos salvar através da ressurreição. Como a ressurreição já era um assunto que eles debatiam, foi então que pararam o discurso dele e falaram, acerca disso, nós vamos te ouvir depois, porque eles já comentavam sobre aquele assunto. Bom, antes de nós chegar no versículo 28, que esse é o ponto da pregação de hoje, vamos dar leves passadas agora em alguns versículos anteriores a esse. No versículo 17 está escrito o seguinte, porque hoje em dia muita gente fala que não pode discutir a Bíblia, a palavra de Deus, e isso é antibíblico, irmãos. Isso não existe. O pregador, o evangelista, muitas das vezes, ele vai se deparar diante de uma mentira disfarçada de verdade. Ele vai se deparar diante de heresia. E o trabalho de um verdadeiro cristão, irmão, é apresentar a verdade, principalmente onde está a mentira. E com base no que eu estou falando isso? Versículo 17. O que Paulo fazia? Aqui está falando, no versículo 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos todos os dias na praça com os que se apresentavam. Quando Paulo não estava na sinagoga discutindo com os judeus e religiosos, ele estava na praça discutindo com os gregos, convencendo os gregos. Como é que a gente pode dizer que é errado? A gente não pode arrumar confusão, irmão, mas pregar o evangelho, disputar pela verdade, sim, isso nós não só podemos, mas devemos. Versículo 18 fala, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam, o que quer dizer esse paroleiro? E outros, parece que é pregador de Deus estranho, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Olha aqui o que está falando. E Paulo discutia, de sorte que disputava na sinagoga. E no versículo 18 também a mesma coisa. Então, irmão, só quem lucra com o silêncio do cristão é o adversário, irmão. O adversário, ele quer, o sonho dele é que os cristãos fiquem calados para que ele possa trabalhar e prosperar. Só quem sai lucrando com o silêncio dos bons são os maus. Os maus se alegram quando os bons se calam. Então, quando nós temos a oportunidade, e muitas das vezes você que está aqui, Deus está te enchendo de conhecimento, você está crescendo, você não é mais aquela pessoa leiga de antigamente, você está sendo enchido, ou você acha que Deus vai te preparar para que você sente no seu sofá e fique quietinho, fazendo
o trabalho da política da boa vizinhança, eu não vou criticar, senão eu perco a amizade desse. Eu não vou falar sobre aquilo que eu estou vendo ele ensinar errado, porque senão a pessoa não vai mais falar comigo. Irmão, você está querendo ganhar a terra ou o reino? Porque no reino de Deus, Jesus Cristo disse: você acha que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim trazer fogo. E que mais eu quero se já está aceso? Jesus Cristo sabe que aonde a verdade chegar, vai haver divisão. Por culpa da verdade? Não. Por culpa da mentira que está instalada lá. O mundo está tomado de engano. O mundo está tomado de mentira. E aqui no versículo 25 está falando o seguinte: nem tão pouco é servido. Aqui já começa a entrar no ponto da palavra de hoje, irmão. Paulo está falando que Deus é grande. Olha só, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homem. Irmão, ele é o criador de todas as coisas. Como que alguém pode habitar, criar uma casa para ele? É o que Paulo está falando, né? O mundo, nem tudo que está no mundo pode abrigar a Deus. Deus é grande. E aí, no versículo 25 ele fala: nem tão pouco é servido por mãos humanas, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração. É ele quem nos dá a vida e a respiração. Pois bem, irmão, agora nós vamos entrar na leitura do versículo 28. Mas tomando um gancho no que a gente acabou de ler, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, a todas as coisas. Eu quero pedir para você agora, feche os seus olhos, irmão, irmã, e faz uma respiração bem profunda, assim. Você está sentindo isso? Sabe esse ar e esse oxigênio que você acabou de puxar? Pois é, irmão, não é seu. Não é seu. Foi Deus quem colocou aí para que te mantesse vivo. Sabe esse ar que você acabou de puxar? Pois é, irmão, isso é Deus. Isso é uma das partes e das partículas da glória de Deus. Tudo que você sente, o vento que bate ao seu rosto, o ar que você respira, a luz maravilhosa do sol que bate no seu rosto, ou que bate na planta e reflete em seus olhos como a imagem que você precisa ver. Tudo isso manifesta a glória de Deus. Se Deus, porventura, deixasse de existir, tudo acabaria, irmão. O mundo não é um relógio que Deus deu corda e saiu para passear. Não, irmão. Deus continua atuante, mantendo tudo aceso, tudo vivo e tudo funcionando. Não existe vida fora de Deus. Entenda isso. Isso está no presente, não está no passado. Se Deus saísse para viajar, irmão, tudo morre. Porque é dele que emana a vida. É dele que sai a glória da vida. Se Deus saísse e se ausentasse, tudo morreria. O vento pararia de passar. O sol ia escurecer. A lua não ia dar mais a luz. O verde, tudo que você vê, ele iria morrer. O mar iria parar e tudo que está dentro dele iria morrer. É Deus que mantém tudo funcionando. É a sua glória. Nós estamos mergulhados na glória de Deus. O apóstolo Paulo fala isso. E no versículo 28, então o apóstolo diz: porque nele vivemos
e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo está dizendo aqui, irmão, esse Deus que vocês não sabem quem é, nem um altar desse pode cabê-lo. Ele é muito grande, ele é tudo, nós estamos dentro dele agora, nós nos movemos nele. Isso é Deus, toda a glória. Deus é tão grande que ele não existe com o tamanho, não existe um tamanho para Deus, irmão. Ele simplesmente é, em todo lugar ele está. Os nossos olhos são limitados e vê coisas por tamanho, tamanho grande, tamanho. Para Deus não existe profundidade, altura, limite, largura, não existe. Deus, ele é tudo. E aqui, irmão, o apóstolo Paulo, ele está tentando passar essa mensagem para os atenienses. Ele está naquele momento ali cercado de ídolos de pedra, porque aquele povo não conhece a Deus. Mas ele aponta para aquele povo, nesse pouco momento de pregação que ele teve, ele diz que esse Deus que vocês não conhecem, ele é simplesmente tudo. Vocês estão nele agora. Ainda que essas pessoas não crêem nele, irmão, ainda que as pessoas não confiem em Deus, ainda que as pessoas não acreditam na existência dele, ainda assim, essas pessoas vivem nele. Deus, ele deixou tudo que nós podemos ver para a manifestação de sua glória. Tudo. Aí você pode olhar às vezes, mas eu estou vendo um prédio aqui. Isso foi o homem que fez. Sabe por que o homem fez o prédio? Sabe por que não foi o cavalo que fez o prédio? Mas foi o homem que fez? Porque Deus determinou aquilo na cabeça do cavalo, ele está determinado a fazer aquilo. E para o homem, Deus deu inteligência para que faça e construa. O que o homem faz é como a lua. A luz da lua não é da lua. A luz da lua é apenas o reflexo da luz do sol. A glória é do sol. A lua, ela apenas bate o reflexo nela como se fosse um espelho e nos manda poucos raios de luz para dar uma abrandada ao dia, e Deus manda uma brisa gostosa para que a noite seja noite de descanso. E assim é tudo que o homem faz. Quando o homem abre uma pessoa e faz uma cirurgia com excelência, e ele consegue costurar de novo um ser humano, ele abriu o homem vivo, o homem se manteve vivo enquanto era costurado, e depois ele fecha o homem, e o homem depois de alguns dias já está andando de novo. Tudo isso reflete a glória de Deus. Tudo de bom, irmão. Tudo que você vê de bom, de justo, de puro e de honesto, tudo isso reflete a glória de Deus. Como o apóstolo Paulo falou em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 4, no versículo 8, ele está falando de tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é louvável, e ele começa a citar várias coisas boas. Nisso pensai, porque Deus está aí. Entenda, irmão, que nessa pregação, o apóstolo Paulo está falando a filósofos. Então, ele não se prende tanto na parte teológica do ensino que ele aprendeu em Jerusalém. Mas Paulo faz raciocínio lógico, e muitas vezes a gente vai ter que usar a lógica para poder explicar a graça de Deus. Muitas das vezes a pessoa, ela está dentro de um outro campo, ela nasceu com uma outra mente, ela viveu e cresceu em outros ambientes, e muitas das vezes você não vai conseguir acessá-la através do ensino bíblico, mas com um pouco de conhecimento e com uma fala lógica, você às vezes consegue acessar dentro dela o coração, plantando ali dentro a semente da boa palavra de Deus.
E é isso que Paulo está falando. Portanto, irmão, tudo que nossos olhos podem enxergar manifesta a glória de Deus. E eu separei aqui os Salmos 19, no versículo 1, está falando o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que o salmista está falando, o que nós vemos e aonde pisamos, está anunciando a glória de Deus. Irmão, existe um mundo sem fim. A Bíblia fala que Deus fez o mundo e os seus exércitos, no plural. Mas o que Deus queria dizer com os seus exércitos? Porque dentro deste mundo existem muitos outros mundos. Exemplo, o mundo da abelha, ali é um exército. O exército das abelhas e o mundo, a complexidade delas, a necessidade e o bem que elas fazem para o ecossistema e de como elas são formadas. Se a gente assiste às vezes um programa de TV, que eu gosto daqueles que falam sobre a natureza, você fica simplesmente abismado com tanta complexidade, com tanta coisa minúscula e pequena funcionando perfeitamente. Tanta maravilha, a glória é tão infinita que nós nunca conheceremos os detalhes do firmamento e de tudo que nós conhecemos e vemos, irmão. O seu próprio corpo. O homem até hoje não entende muita coisa, como funciona no nosso corpo, porque é o lugar onde nós acessamos, nós colocamos a mão. Imagina a complexidade na vida de outros bichos e de outros universos. Tudo isso é Deus. Os irmãos sabem e entendem. Olha para... Às vezes tem gente que fala, mas tudo isso é evolução. Tem gente que não acredita em Deus e acha que tudo aconteceu numa explosão e que de repente as coisas foram se formando sozinho. Irmão, a ciência já explica, ela já diz que a Terra, ela está posicionada em um lugar, a distância do Sol para a Terra, não pode ter uma folga de 1 centímetro. 1 centímetro, se a Terra tivesse posicionada 1 centímetro só, mais perto do céu, e tem bilhões de distância, de quilômetros, mas se tivesse 1 só centímetro mais perto do Sol, ia ter lugares na Terra no verão que não existiria vida, porque ia a mais de 100 graus. Ah, mas então a gente afasta. Se afastar 1 centímetro mais longe do Sol, 1 centímetro, isso aqui, irmão, no inverno teria lugar na Terra que não haveria vida, porque o lugar está muito gelado. Conclusão, ela está milimetricamente posicionada no lugar correto e exato. Impossível isso ter acontecido por acaso. É simplesmente impossível. Parece que alguém mediu e falou, não pode ir mais para lá, nem mais para cá. É exatamente ali. E a complexidade, a Terra dá a volta nela mesma e dá a volta no Sol e não se perde. E toda essa distância trabalha, foi Deus que criou esse movimento e essa translação e rotação, porque é ali que Deus cria o tempo, foi ali que Deus criou as estações do ano, é ali que Deus faz com que tudo funcione na Terra. Tudo isso manifesta a glória do nosso Deus, irmão. Toda a bondade de Deus. Tudo isso, irmão. E Deus, quando termina toda essa maravilha,
todos esses exércitos da terra, os exércitos dos peixes, os exércitos das animarias da terra, os exércitos das aves, exército das abelhas, exército das formigas. Quando Deus termina toda essa maravilha da criação, por último, ele cria o homem, o ápice da sua glória. Nós somos a expressa manifestação da glória de Deus, irmão. Ou seja, nós somos a parte mais como pode dizer, a parte máxima da sua glória. Ou seja, sabe quando você deixa o melhor para o final? Foi Deus fazendo nós, os homens. E Deus nos amou quando nos fez. E a palavra de Deus diz que quando Deus faz o homem, ele faz o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. E ali não está se referindo à imagem, irmão, como a nossa que nós vemos hoje, porque a nossa imagem de hoje não é exatamente a imagem de Deus. Nós temos um corpo adaptável à terra. Será que lá no céu nós vamos precisar de cabelo, irmão? Se lá não tem sexo, será que vamos ter órgãos genitais? Será que existe mulher? Será que existe seio? Você está entendendo como não é exatamente essa imagem que a palavra de Deus fala? Nós temos um corpo adaptado para esta terra, para que o plano de Deus continue. Homem e mulher se casando, tendo filhos. Mas Jesus falou que lá na glória não teremos casamento. O homem não se dará em casamento. Então, o que quer dizer quando fala e Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança? Irmão, só uma coisa a gente já vai entender aqui. O que Deus é lá na glória, no céu e aonde ele estiver? Ele é o quê? Governador, o regente. E quando Deus termina de fazer o homem, o que ele faz? Ele coloca sobre toda a sua criação na terra e fala, para que o homem governe a terra e domine sobre ela. Deus colocou alguém com a sua imagem na terra, como governador. Deus, desde o princípio, quis que nós cuidássemos da terra, da sua glória. Deus queria que nós estivéssemos aqui e através de nós exercesse a justiça, a bondade e a santidade de Deus. Desde o princípio, esse era o plano de Deus. E o homem cai, o homem erra, o homem peca. E ele se afasta de Deus. O homem então é destituído da glória de Deus, como está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem se separa. E quando o homem se separa, o que acontece? O homem cai. O que é cair? Ele cai do propósito para qual Deus o fez, que é atuar com justiça, atuar com amor, atuar com santidade na terra. O homem cai e aí, ao invés de fazer aquilo para qual Deus o fez, ele é o propulsor de toda a maldade na terra. O homem era para ser uma bênção na terra. E o homem se tornou maldito, a terra se tornou maldita por causa do homem, que é o que está escrito na palavra de Deus. Deus vê a sua glória sendo ofuscada pelo homem pecaminoso, porque nós estamos caídos no pecado, irmão. Se Deus saísse da nossa vida, se apagasse de nós tudo que nós sabemos de Deus e de tudo que Ele nos ensinou, nós viramos uns bárbaros, irmão. O bárbaro, ele trabalha a lei do mais forte. Eu quero é meu, ele atropela, ele vai, ele assassina os outros e ele toma o que é dos outros. Isso que é o mundo sem Deus. O mundo que não tem Deus, irmão, ele se torna um mundo bárbaro. Um mundo sem leis. Porque até hoje, irmão, quando alguém fala, ainda que seja um ateu, e ele fala, eu não preciso de Deus, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa verdadeira. Se você perguntar para ele, mas na onde que você aprendeu isso? Na onde que você aprendeu a ser justo, honesto, verdadeiro? Se você for investigando e puxando da onde ele aprendeu, vai chegar em Deus, irmão. Todas essas são leis de Deus que opera dentro do coração do homem.
Porque é de Deus, irmão, quem sai o amor, a justiça, a santidade, a verdade, tudo isso está plantado em Deus, nasce em Deus. Sem Deus não existe verdade, não existe justiça, não existe a coisa certa, não existe bondade. Tudo isso emana de Deus. Por isso que quando um cristão verdadeiramente arrependido, genuinamente convertido, ele manifesta a glória de Deus, irmão, porque é como se a gente estivesse voltando à origem da criação, né? A origem, aonde nós começamos a manifestar agora os atributos de Deus comunicáveis através de nós, o amor, a bondade, a misericórdia, a mansidão. Todas as vezes que você resiste o mal, irmão, e não cede o mal, é a glória de Deus em você se manifestando, vencendo o mundo e o pecado. Glória a Deus por isso. O ser humano às vezes acha que ele é autossuficiente, independente. Nós não somos seres humanos independentes, irmão. Todo ser humano está mergulhado na presença de Deus. O universo, irmão, não é um vazio. E o oceano, ele não é algo, sabe, que funciona sozinho. O universo e tudo que nós vemos, irmãos, e onde nós estamos, é como se fosse um oceano da glória de Deus. Nós estamos dentro e mergulhado em Deus. Isso significa que nós não podemos viver sem Deus. Como o apóstolo Paulo disse, nele nós vivemos e nos movemos. Irmão, o final de tudo ainda é uma grande incógnita. O final de tudo, quando acabar tudo e haverá o julgamento para aqueles que desprezaram o Filho de Deus e não fizeram caso da morte dele. Uma das coisas, além da justiça e do juízo e o lago de fogo, mas entenda que aonde eles estarão, irmão, não haverá Deus. Deus estará ausente. Então aquele lugar não haverá mais vida. Não haverá mais nada. Absolutamente nada. Não haverá mais calor, luz. Sabe, nós não sabemos o que é o frio que sai de você. Não é o ambiente de fora que te deixa com frio, porque aí você está quente e está sentindo frio. Mas não, essas pessoas, o frio é elas. O gelo, a falta do calor, a falta da luz. Haverá desespero. E um desespero sem consolo. Sabe o que é por toda a eternidade você está perdido, sozinho, não haver mais nada, não há mais luz, não há mais luz, não há mais calor, não há nada que possa manifestar um resquício de vida. Quando Jesus aparece diante do endemoniado gadareno, o que eles pedem? Não nos mande para as trevas. Eles preferiram habitar em porcos. Por quê, irmão? Porque ainda que eles estivessem em porcos, eles estariam na terra recebendo um pouco da glória de Deus, através da luz, através da vida dos homens, ouvindo as pessoas falarem, ouvindo e vendo as coisas, ainda que eles não conseguem se controlar e querem fazer algo, né, contra a vida das pessoas, mas eles estão imersos aqui, de certa forma, ainda recebendo um pouco do reflexo da glória de Deus. O homem está mergulhado na glória de Deus, ainda que sejam os homens maus, por isso não sentem falta. Sabe aquela história, irmão, da criança que tem tudo dentro de casa e não dá valor porque ele tem tudo? Ele só vai dar valor quando perder o pai, a mãe, perder o dinheiro, não tiver mais nada, começar a passar fome e ser criado na casa de pessoas que odeiam ele. Ele vai lembrar do que ele tinha. É isso que as pessoas vão sentir quando forem embora daqui sem Deus. Sem Deus, ele vai falar, eu não imaginava
E lá na terra, ainda que tudo ruim, doença, enfermidade, mas lá tinha vida. Lá tinha um pouco a glória de Deus. Palavra de Deus, para corroborar com isso que nós estamos dizendo, Jesus Cristo falou que só Deus tem vida em si mesmo. E Ele deu ao Filho também o poder de ter a vida em si mesmo. São os únicos que aonde eles estiverem, haverá vida. São os únicos. A vida eterna não é um lugar, irmão. A vida eterna não é o céu. A vida eterna é Deus e Jesus Cristo. Quem estiver com Deus e com Cristo estará na vida eterna. A vida é Deus e ela se manifestou aos homens. A vida veio, se encarnou e esteve com os homens. Isso aqui, irmãos, ainda que pode parecer uma pregação tanto diferente, curiosa, mas é para que a gente entenda um pouco, irmão, né? Um pouco da coisa mais complexa, além do evangelho. Aquilo que está aí, e o povo, e o mundo não sabe. Eles não entendem. Eles acham que comandam alguma coisa e que são donos de alguma coisa, e não são donos de absolutamente nada. Deus tem um poder. Ele dá a vida, Ele tira. Foi Ele quem acendeu a luz. Só Ele pode apagar a luz. Tem alguns que falam, mas Deus tirou a vida, Deus fez... Irmão, a vida já está decretada. Ele decretou no início de todas as coisas. E também determinou que se o homem pecasse, morreria. Portanto, a morte é a consequência da escolha do homem lá no jardim do Éden. A morte é o sinal do pecado em nós. E Deus deixou essa luz acesa. E só Ele tem o poder de apagar essa luz. É dele. O homem não pode tirar a vida de outro homem, por quê? Porque não foi ele quem deu a vida, por isso é pecado. Mas Deus não peca, porque é dele a vida. Você não pode chegar em uma criança, como a gente já falou aqui no passado, né? A irmã Betinha está lá na praia construindo um castelinho de areia e ela pega um balde d'água e constrói, faz aquele castelinho bonito. Se o Zequinha estiver passando lá e chutar o castelinho de areia da nossa irmã Betinha, ele está fazendo uma coisa errada ou não? É lógico que ele está fazendo uma coisa errada. E por que ele está fazendo a coisa errada? Porque o castelinho não é dele. Não foi ele quem fez. Por isso, o Juquinha ou o Zequinha, ele peca. Mas se a irmã Betinha estiver construindo o castelinho de areia, estiver chegando já às 18 horas da tarde, vai escurecendo, e a mãe dela fala, Betinha, minha filha, vem embora para casa. E a Betinha resolve chutar o castelinho de areia e derrubar o castelinho de areia, para que ninguém mexa no castelinho de areia. Está errado? Ela está pecando? Ela está fazendo alguma coisa de errado? Não. Por que não? Qual a resposta? Qual a diferença dela para o Zequinha? A diferença é que o castelinho é da irmã Betinha. Foi ela quem fez. Você está entendendo agora, irmão? Foi Deus quem deu a vida. Só Ele pode tirar. Sem pecar. Está tudo na mão do nosso glorioso Deus. E o Senhor Deus deixou as Sagradas Escrituras para nos dar um pouco dessa luz, desse norte, essa luz espiritual, para que a gente entenda um pouco do que Ele é e de quais são os seus atributos que Ele manifesta a todos nós. Seu amor, sua graça, sua justiça, sua bondade, sua santidade. E os homens se perderam no caminho. E aqui Paulo está anunciando que ele mesmo veio buscar e consertar o erro da sua criação.
Deus se encarnou e veio habitar entre os homens. Ele teve uma forma de um bebê, que é a forma de um ser humano indefeso, que dependeu de um pai e de uma mãe para guardá-lo, para alimentá-lo. Deus veio na forma mais singela do ser humano. Ele esteve aqui e participou de todas as fases de um ser humano. O nosso Deus santo e perfeito, a imagem do primeiro Adão, qual? A imagem da glória de Deus, santo, puro, justo, governador. Ele veio e os homens tiraram a sua vida. Os homens mataram aquele que é enviado de Deus. Mas não fizeram isso porque eles tinham poder. Só fizeram isso porque ele se entregou. Para que, doando sua vida, hoje nós tivéssemos esperança de salvação. Glória a Deus por isso, irmão. E aqui o apóstolo Paulo, ele tenta entrar um pouco nisso. Ele está falando de coisas que os homens ainda não entendiam. Ele falou meio que filosofando sobre a glória de Deus para criar a oportunidade e entrar na parte onde fala do Filho. Porque ele fala, veio um. Ali ele começa a entrar na parte em que ele fala de Cristo quando morre e ressuscita. Entenda uma coisa, irmão. Nessa mensagem que Deus está mandando hoje, pode ser que você está procurando Deus aqui ou ali. Você está procurando Deus dentro de um templo ou de um ajuntamento. Mas por essa mensagem, Deus por essa mensagem te fala, eu estou em cada batida do seu coração. Eu estou no pôr do sol de todos os dias. Quando o sol se levanta, quando o sol se abaixa. Eu controlo todo o seu fluxo sanguíneo, o ar que você respira, sou eu entrando dentro de você e te mantendo viva. Glória a Deus por isso, irmão. É o nosso Deus grande, maravilhoso, que apesar de ter nos feito perfeitos, apesar de ter feito o mundo perfeito, veio corrigir o nosso erro, porque não confiamos em sua bondade. Antes o nosso pai e a nossa mãe desconfiou dele, dando ouvidos ao engano. Não, Deus não quer que você seja como ele. Acharam que Deus queria ser melhor do que eles. E aí resolveram desobedecer o mandamento de Deus. Só um mandamento. Porque queriam ser igual a Deus. Mas Deus, realmente, Deus não deu a abertura de mente para eles suficiente. Porque Deus estava guardando e protegendo o homem. Porque só Deus, irmão, conhece o bem e o mal, e não pode ser tentado pelo mal. E quando o homem peca, o homem passa a conhecer o bem e o mal, só que com um prejuízo. Hoje, o homem se tornou mal por natureza. Ele não resiste ao mal, ele se tornou carnal. Caído significa desligado. Ele foi desligado da glória, ele não consegue ser mais espiritual, nem eu e nem você, irmão. Se existe uma fagulha de espiritualidade, é porque o Espírito Santo hoje está dentro do nosso coração. Mas quando o homem se desliga da glória de Deus e se torna caído, Deus confirma. Deus confirma lá em Gênesis, no capítulo 3, ele fala, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Deus fala, é sim, ele agora é como um de nós, mas só Deus, irmão, não pode cair em tentação. Por que ele não pode cair em tentação? Porque o pecado não está em Deus. Irmão, entenda, você peca porque o pecado está dentro de você. O pecado não está fora.
Pecado é o desejo, irmão. Você só pode ser tentado a comer bolo de chocolate se você gostar do bolo de chocolate. Você não pode ser tentado a comer jiló se você não gosta de jiló. O pecado está dentro de nós. Deus estava nos protegendo, como um pai que ama o filho. Portanto, irmão, para quem busca a glória de Deus, ou para quem está buscando a presença de Deus, através dessa mensagem de hoje, você vai fazer uma oração quando você estiver no particular e fala: Senhor, perdoa, Senhor. Eu estava te procurando e não sabia que eu estou em você, Senhor. Você está em tudo. O vento, a luz das estrelas no céu, os pássaros que voam e cantam, tudo isso é movimentado pela sua vida. Graças te dou pela sua glória, Senhor. Portanto, a partir disso, irmão, você pode adorá-lo aonde você estiver. Deus estará à sua frente. Ele está no ar que você respira. Ele é cada batida do seu coração. A glória de Deus, irmão, não é apenas um conceito teológico, como alguns acham. Mas isso está escrito na Bíblia, é um conceito teológico. Não, irmão, a glória de Deus, ela é tudo. Nós estamos imersos dentro dela. Se Deus retirasse o sopro, por um segundo, irmão, o sopro ou o vento, se Deus parasse de movimentar o vento ou o ar na terra por um segundo, o universo colapsa. Ele entra em choque, ele colapsa. Até o ar, tudo pega qualquer coisinha, irmão. Hoje, depois da pregação, lembra de alguma coisa e pesquisa no Google. Só uma coisinha você vai ver a complexidade. O ar, vai pesquisar o que é o ar. O que é o oxigênio? Você acha que é só um vento? É uma mistura de não sei quantos gases para formar o oxigênio que não faça mal. É uma mistura de diversos. Não pode ter mais de um, nem menos de outro gás. É uma complexidade enorme, gritante. Os olhos, a complexidade que é os olhos do ser humano. Como que a gente enxerga, inverte a luz, a imagem vem através dos raios da luz. Irmão, tudo isso foi construído. E detalhe, não havia outra coisa para que se copiasse. Foi criado. Tudo isso criado da glória de Deus. E agora, para nós já estamos encerrando, entenda uma coisa, irmão. E para que eu preciso saber disso? Para que eu preciso entender isso? Porque esse é o primeiro passo para que você tenha humildade verdadeira. Porque quando você começa a entender o tamanho da complexidade da glória de Deus, só tem uma coisa para você fazer: cair de joelhos e dar glória. O conhecimento de Deus mostra o quão ele é enorme, o quão ele é grande, o quão ele é bom, e também mostra o tamanho da nossa fragilidade e o quanto nós somos pequenos. Isso é dar glória a Deus. Isso é ser humilde de verdade. Quando nós entendemos isso, isso nos coloca no nosso lugar. O lugar de adorador. O lugar de homem. Deus fez tudo e fez o homem para a sua glória. É Deus trabalhando, irmão. Quando Deus vai abrindo a nossa mente, quando a gente começa a entender um pouquinho só da sua glória, um pouquinho das suas coisas, nós começamos a ficar maravilhados. E tudo isso trabalha dentro de nós, aumentando o seu amor por Deus, aumentando a sua admiração por Deus, aumentando a sua adoração por Deus.
E a pergunta, irmão, para nós encerrar aqui. Pergunta para todos nós, até para mim aqui. Você tem vivido como se Deus estivesse longe de você? Hoje, por essa palavra, Deus está nos convidando para abrir os nossos olhos e reconhecer que Ele é. E Ele está. E que nada do que você olha e vê, Ele não possa estar ali. Deus está nos chamando para que a gente entenda um pouco do tamanho da sua glória. Por isso que a capa dessa mensagem hoje era um homem caindo de joelhos. E atrás dele o firmamento, o céu e todas as coisas. E ele está adorando a Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo tentou dizer para aqueles homens. Esse altar que não tem imagem alguma é o Deus que eu adoro. Porque nem esse altar e nem nada pode conter por conta da sua grandeza e da sua glória. E o Senhor, irmão, através dessa mensagem está chamando todos nós aqui para entregar a nossa vida na mão dele. Para a gente reconhecer o tamanho da sua existência e da sua glória. Que Deus sustenta cada segundo da sua vida, irmão. Você acha que Deus não está na sua vida? Ele está em cada respiração que você dá. Em cada pestanejar dos seus olhos, ali está o Senhor Deus. E a Bíblia diz, irmão, que o amor dele é grande. Tão grande, irmão, nem o amor de uma mãe consegue nos mostrar o quanto que ele nos ama. O amor da mãe também é construção de Deus. Deus manda o homem no mundo através do ventre de uma mulher. Ele coloca o alimento do homem pela própria mulher na temperatura exata. Ele coloca amor na mulher. Foi ele quem colocou o amor na mulher para que a mulher cuide daquele ser humano que está chegando a ponto de dar a sua vida. Deus coloca amor na mãe, coloca amor no pai para proteger e guardar a sua criação que vem ao mundo. Deus criou o amor da mulher, o amor da mãe. Foi Deus quem criou, falou assim, para essa pessoa cuidar desse bebê, para ela não comer esse bebê, eu não largar ele no chão e ir embora, eu vou ter que fazer alguma coisa. O que eu falo? Vou criar amor, eu vou fazer o amor. Irmão, o amor da mãe é construído por Deus. Você acha que o amor construído por Deus é maior do amor que ele tem? Você acha que o amor que nós temos é maior do que o amor verdadeiro, o amor que sempre existiu, o amor que não existe, o amor que é Deus? A gente tentar entender o quão grande é o amor de Deus por nós. Cada um que está aqui ouvindo essa mensagem, irmão, Deus não permitirá que nenhum de nós, nenhum de vocês se perca, porque Ele vos ama. Portanto, irmão, como diz em 1 Coríntios, capítulo 10 e 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou quer que faça qualquer outra coisa, fazei tudo isso para a glória de Deus. Nessa mensagem, irmão, o Senhor está respondendo sua oração. Alguém que veio aqui procurando Deus, alguém que está conosco e às vezes está pedindo, Senhor, aparece para mim. E nessa mensagem, o Senhor está mandando para todos nós, dizendo, eu estou em cada respiração que você dá. Eu estou em cada batida do seu coração. Sou eu que te sustento vivo. Sou eu que dou o fôlego de vida. Não só seu, mas para todos aqueles que se mantêm vivos no universo. Todos os bichos, bactérias e qualquer outra coisa está vivo em Deus. Essa é a mensagem da palavra de Deus de hoje, irmãos. E eu peço que os irmãos fechem os olhos. Querido Deus e amado Pai, em sua presença continuamos, Senhor, neste culto de adoração. Pai querido e amado, estamos aqui encerrando este culto, Pai, dando glórias e graças ao Teu nome. Tudo que foi feito foi para
render graças, te louvar e te adorar, Senhor Deus. Aqui nós temos o costume, é um altar, Senhor. Este culto, essa sala virtual, é um altar onde nós vemos aqui trazer o nosso sacrifício de louvor e adoração. Mas nós já aprendemos que te adoramos todos os dias, te adoramos em todos os lugares que nós estamos, Senhor. Quando nós rejeitamos o mal e fazemos o bem, ali estamos te adorando, Senhor, manifestando o propósito para o qual fomos criados, Senhor. Manifestar a justiça, o amor no meio deste mundo já caído. Querido Deus, nós te amamos, Senhor Deus, e por esta mensagem, Pai eterno, que o Senhor nos mandou hoje, através de sua palavra, Pai amado, abrindo nossos olhos, nos ensinando e nos instruindo, Pai eterno, que tu é grande, tu é um Deus muito grande, não se pode medir, não se pode pensar e imaginar, não existe um lugar que pudéssemos te colocar, não existe, porque tu não é colocado, porque nós estamos dentro de ti, Senhor Deus. Ó Deus, hoje nós sentimos que somos uma molécula dentro de ti, Senhor. Somos milhões e milhões pequenininhos, né, dentro de ti, Senhor Deus. Graças te damos por essa mensagem, Senhor amado, pela revelação que tu nos manda através de sua palavra e através de seu Filho, Pai, manifestando para nós a maior de todas as glórias, que é o seu amor, Pai, através do Filho que o Senhor deu em nosso resgate. Querido Deus, queremos encerrar dizendo que te amamos, Senhor. Nós queremos dizer que te amamos mais do que nossa própria vida, Senhor. Nós estamos prontos para entregar nossa vida a ti, Senhor eterno. Nós te amamos, Pai, e nós estamos buscando algo maior do que essa vida pode nos dar. Queremos estar contigo, Senhor. Queremos entrar no reino da sua glória e te ver como tu é, contemplando sua glória, te adorar presencialmente, não mais pela fé, Senhor Deus. Ó Pai querido, mas enquanto nós não alcançamos essa graça, estamos nessa terra, Senhor, uma terra difícil que nos chama, todos os dias a carne nos chama, o pecado está à nossa frente, Senhor. Se nós vencemos algumas vezes, nós só vencemos porque o teu Espírito está em nós nos ajudando, Pai. Foi ele que nos ensinou a resistir o mal. Nos abençoa, Senhor. Graças te damos, Pai, por toda a sua bondade. Queremos te apresentar também a mãe da nossa irmã Beth, que não está bem de saúde, Senhor. Muito enferma, uma enfermidade muito terrível acometeu esta senhora, mas nós queremos pedir, Senhor amado, eis lá tua serva, nossa irmã Beth, Senhor. Toma ela, Pai amado, permita que ela possa ver um pouco mais de tranquilidade na sua mãe, liberta ela da dor, da enfermidade, Senhor. Também prepara o coração dela para entender a graça, para entender o Evangelho, para entender o seu amor através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, graças te damos por tudo, Pai, pelo seu amor, pela sua bondade. Te amamos, Senhor Deus, te amamos. E nisso, Pai, nós encerramos esse culto, louvando e dando graças em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém.